Prontinho, estamos ao vivo aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Boa tarde, meu nome é Crisba Vieira, eu sou coach de mulheres. Eu sempre falo aqui sobre desenvolvimento pessoal e sobre autoconhecimento, porque eu acredito verdadeiramente que é através do autoconhecimento que a gente vai conseguir estabelecer relações verdadeiras e felizes e que a gente vai conseguir viver em paz com a gente e com os outros. Olá, Aline, boa tarde. Que bom ver você aqui. Seja muito bem-vinda. E hoje, sexta-feira à tarde, eu vim falar para vocês sobre autoconhecimento, mas de uma maneira muito lúdica, de uma maneira quase poética, que é através desse livro aqui, que é um livro maravilhoso, que chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura. Ele é um livro fininho, tá? Vocês podem ver, é um livro fininho, fácil de ler. Eu li esse livro numa manhã. E ele é um conto, mas ele é um conto meio poético, sabe assim, muito apaixonante, muito lúdico, ele é fluido. Para vocês terem uma ideia, eu li esse livro numa manhã. Tudo bem que eu sou a tarada do livro, né? Eu começo e não quero parar, mas eu li esse livro numa manhã. Porque ele é perfeito, ele é lindo, ele é chamativo, ele tá bom, Aline, sem problemas. Ele é lindo, ele é chamativo, a gente vai lendo e não vai querendo mais parar de ler. Então, esse conto, ele é um conto que ele fala sobre as dificuldades que às vezes nós temos, né, de mostrarmos verdadeiramente quem nós somos. Ele fala sobre como a gente vai, no decorrer da nossa vida, construindo um personagem, construindo uma imagem para gente enfrentar as nossas batalhas do dia a dia. Né? Ele usa, no caso, ele usa a imagem de um cavaleiro, né? Oi, Thaís, boa tarde, minha linda. Então ele usa nesse livro a imagem do cavaleiro, que ele deve estar sempre pronto para as batalhas. Ele era um cavaleiro muito importante no reino dele, então ele salvava donzelas, ele matava dragões, ele participava de grandes batalhas. E com o decorrer do tempo, ele começou a achar que ele tinha que estar sempre pronto, porque todo mundo precisava dele. Então ele tinha que estar sempre pronto e a armadura dele tinha sempre que estar muito linda, muito brilhante. E ele começou a conviver muito com essa armadura. E essa armadura, no caso, são os personagens que a gente veste, né? Às vezes a gente acha que a gente vai vestindo papéis, a gente vai assumindo papéis e a gente vai se enxergando naqueles papéis. E quando a gente observa, a gente já virou aquele personagem que a gente criou. A gente se comprometeu tanto com aqueles papéis que a gente esqueceu de ser a gente mesmo. Né? Então, essa é a analogia que o livro faz. Então, só que chega um tempo que o cavaleiro ele está tão envolvido com as atividades dele, quando ele não está batalhando, duelando, salvando donzelas, matando dragões, ele está lustrando a armadura dele, ele está limpando, porque como ele é um cavaleiro muito conhecido, um dos principais cavaleiros do reino, ele fica muito preocupado com a imagem dele. Então, ele tem sempre que estar com a imagem dele impecável. Só que chega um tempo que ele não consegue mais tirar a armadura dele. Porque se ele diz assim, não, se eu tirar e me chamarem, demora muito tempo para eu botar a armadura, então eu vou ficar com ela. Então ele começa a tomar café com ela, almoçar com ela, jantar com ela, dormir com a armadura. Só que o que acontece? Com o tempo, essa armadura começa a afastar ele das pessoas que ele ama. No caso do livro, o cavaleiro é casado e tem um filho. Oi Glorinha, boa tarde. E essa armadura começa a distanciar ele das pessoas que ele ama, começa a distanciar ele da esposa e do filho, porque eles não conseguem mais fazer carinho nele, eles não conseguem mais se aproximar. E o que acontece? Com o tempo, o cavaleiro também começa a usar a armadura como uma forma de proteção. Então, quando a esposa vai reclamar ou vai criticar ele por alguma coisa, o que ele faz? Ele fecha a viseira da armadura, porque assim ele fica protegido lá dentro e ele não escuta muito os barulhos, não escuta muito o que ela está falando.
E muitas vezes a gente faz isso na vida da gente. A gente coloca uma parede, a gente coloca uma armadura para se proteger das críticas. A gente não quer ouvir a crítica. E aí ele começou a se distanciar muito das pessoas, de qualquer pessoa, porque as pessoas iam falar com ele não ouvia direito. Ele estava com aquela armadura na cabeça, ele não conseguia ouvir direito. Então, às vezes, ele ia cumprimentar alguém, ele machucava, porque ele estava com a mão na armadura e ele não notava que ele machucava as pessoas, né? Então, às vezes, ele ia sentar no lugar e machucava alguém, ele pisava no pé das pessoas e ele sequer percebia. E as pessoas começaram, em vez de admirá-lo, as pessoas começaram a ficar chateadas com ele. Por quê? Porque ele tomava atitudes e ia passando por cima e machucando as pessoas sem perceber. E ele não parava para observar. Então é um conto muito bonito que vai falando sobre isso também. Que chega um momento, né? Pode ser, há alguns momentos, algumas pessoas, né, se revestem tanto nos próprios personagens, né? Estão sempre tão ocupadas, sempre tão ocupadas com suas coisas. Não, mas você não entende que eu tenho essa postura. Não, você não entende que eu tenho a responsabilidade, eu tenho esse compromisso e eu não posso falhar com as pessoas. Então, a maioria, né, nesses momentos, algumas pessoas se imbuem tanto desses personagens, né, que elas começam a magoar outras pessoas, principalmente as pessoas do convívio mais próximo, né? Então, ele se fecha completamente para a crítica. E, às vezes, a gente se faz isso também, a gente se fecha para as críticas, né? Então, os relacionamentos dele com a esposa e com o filho passam a ser insustentáveis, né? Porque ele não consegue nunca mais tirar a armadura. E aí, uma vez, a esposa dele vai questionar, né? Ela vai dizer, olha, ou a armadura ou a gente, mas não dá para conviver desse jeito. E aí aquilo dói muito nele, mas ele fala para ela, mas você não entende, esse sou eu. As pessoas precisam de mim assim. Ela falou, não, esse não é você. A pessoa que eu conheci, eu nem me lembro mais. Olha só, né? Que doído. Isso doeu tanto dele, porque ela fala assim, eu nem lembro mais quem é você. Seu filho só lembra do seu rosto por causa de um retrato. E muitas vezes a gente faz isso. Você, né? Você, né? Nós conhecemos pessoas que às vezes você olha e diz assim, mas essa não é a mesma pessoa, né? Eu conheci essa pessoa há tantos anos, não é mais a mesma pessoa. Então o cavaleiro vai tentar tirar a armadura e ele não consegue. E ele não consegue, ele tenta todas as maneiras que ele pode e ele não consegue tirar a armadura. Então, o bobo da corte do rei que ele servia diz para ele que na floresta tinha uma floresta e que na floresta ele ia encontrar o mago Merlin e que o mago Merlin poderia ajudá-lo. E ele sai em busca do mago Merlin, porque era a única pessoa que podia ajudar ele a tirar aquela armadura. E essa viagem é uma viagem incrível, linda. É uma viagem que ele faz em busca do autoconhecimento, da autopercepção. Ele vai em busca dos sentimentos dele, ele vai buscar quem ele realmente é. Ele vai atrás da sua essência. E aí ele parte para a floresta. E ele fica perdido por muito tempo. Oi, Sandra, boa tarde. E ele fica perdido muito tempo. Ele não tem mais noção de norte, sul, leste, oeste, né? Porque ele não consegue ver direito, ele não consegue tirar a armadura e aquilo vai ficando, a visão dele vai ficando muito, muito confusa. Oi, Josicleia, boa tarde. Então, ele vai ficando com a visão muito confusa por causa da armadura e ele não consegue ver direito. Então, ele se perde, ele dá muitas voltas e ele passa meses perdido na floresta. Meses perdido. E aí, oi, Lane, boa tarde, que bom te ver aqui. E aí, ele passa muito tempo perdido na floresta. E tem uma hora que ele tá com muita sede, com muita fome, muito fraco, muito desnutrido. E é nesse momento, nesse dia, que ele encontra o Merlin, o mago. Quando ele tá perdendo as forças dele, quase morrendo, ele encontra o mago, né? E aí o Merlin começa a conversar com ele. Oi, Ana Flávia, boa tarde, querida. E o Merlin começa a conversar com ele e o Merlin começa a fazer muitos questionamentos, né? Ele começa a fazer perguntas para o cavaleiro e o cavaleiro se incomoda, porque ele não está acostumado a ninguém questionar ele, né? Então ele fica com raiva, só que ele está tão fraco, que ele não pode fugir.
Ele não consegue, ele não tem forças. E aí o Merlin trava um diálogo com ele muito interessante, que eu vou ler para vocês porque eu gostei muito desse diálogo. O Merlin fala assim para ele: você é um felizardo, você está fraco demais para fugir. Aí ele pergunta para o Merlin: o que você quer dizer com isso? E aí ele diz assim: uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Olha só, é exatamente isso, é a essência da nossa vida. Toda vez que a gente foge de um problema, toda vez que a gente foge de uma circunstância, toda vez que nós fugimos de nós mesmas, toda vez que a gente se esconde ou que a gente não quer ver, que a gente coloca uma armadura para se proteger e para se afastar das críticas ou se afastar dos nossos sentimentos, né? A gente não está aprendendo. Então, fugir, quando a gente foge, a gente não aprende. E é isso que o Marlin ensina para o cavaleiro. Toda vez que você foge, você não aprende. Ninguém pode fugir e aprender ao mesmo tempo. E aí o cavaleiro está muito fraco, diz que não vai discutir com o Merlin, mas ele também não entende aquilo. Só que eles começam a conversar. E o Merlin, vendo que ele tá muito fraco, ele diz assim: eu vou te dar alguma coisa para beber. Ele diz: mas como, se eu tô com essa armadura? Ele diz: não se preocupa que eu vou dar um jeito. E aí ele faz um canudo de bambu e dá um líquido pro Merlin, ou pro cavaleiro. E o cavaleiro pergunta assim: o que é isso? Ele diz: não questiona, bebe. Aí ele vai beber e aí ele bebe. No começo ele acha o gosto horrível, o gosto muito amargo. Depois ele começa a se acostumar e no final, quando ele termina de beber aquele líquido que está no cálice, ele já começa a achar muito gostoso. E quando ele termina e ele agradece, pergunta: mas o que é isso? Aí o Merlin pergunta: vida. Aí ele: vida? Se é, eu te dei vida. E a vida é assim. Ela parece amarga no começo, quando você vive a vida de verdade. Ela parece amarga no começo. Depois você vai se acostumando com um gosto e no final ela é super saborosa. Não é assim? Então, ele ensina, o que ele está ensinando para o cavaleiro ali? Que ele tem que perder a resistência. Que quando a gente para de lutar, quando a gente para de fugir, quando a gente para de se esconder e a gente perde a resistência, a vida passa a ser saborosa, ela é isso aí. E a gente tem que parar de resistir, de colocar força, né? Porque aí sim a gente começa a viver de verdade. Então ele fala isso, que ele tem que perder a resistência. E depois disso, o Merlin ele vai conversando com o Merlin, convivendo com o Merlin vai fortalecendo ele, ensinando ele algumas coisas, ele vai começar a enfrentar os medos dele, né, a ver os medos que ele tem. E chega um momento na convivência que o Merlin diz: pronto, agora você está pronto, você pode ir embora. Ele diz: mas como que eu vou embora se eu ainda estou com essa armadura? Né? Eu não tirei a armadura, como é que eu vou embora? Né? Aí o Merlin disse: não, mas você tem dois caminhos. Aí o Merlin aponta: ou você volta pelo caminho que você veio para a sua vida antiga e você continua do jeito que você tá, ou você segue esse caminho, que é um caminho estreito, íngreme, que vai te levar ao cume de uma montanha, mas que é uma trilha estreita, mas é a trilha do autoconhecimento. É nessa trilha, esse caminho novo que vai te levar a perder a tua armadura. Aí ele diz assim: mas por que eu deveria ir para esse novo caminho se agora eu nem sei por que? Ele se questiona: por que eu deveria fazer isso, né? Minha mulher não me quer, meu filho não quer nem ouvir falar de mim. Por que eu deveria ir atrás de tirar essa armadura? Aí o Merlin diz: por você. Você tem que fazer isso por você. Que é o grande ensinamento, a grande sacada desse livro. Nós temos que fazer isso por nós. Nós temos que buscar o autoconhecimento, a melhoria contínua, um aprendizado, né? A gente tem que fazer as coisas pela gente e não pelos outros. Porque quando a gente faz pela gente, a vida faz mais sentido. E a gente se melhorando, todas as outras relações melhoram. Nossas relações pessoais, as nossas relações familiares, as nossas relações profissionais. A gente se melhora. Isso aumenta o nosso auto-amor, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima.
E aí, então, claro que o cavaleiro segue pela trilha do autoconhecimento, para o caminho, né, que o Merlin disse que é o caminho que vai levá-lo a se tirar da armadura. E é aí, então, que começa essa trilha dele, verdadeira, de autoconhecimento. E eu vou dizer para vocês, eu não vou contar mais, tá? Eu já dei spoiler demais do livro. Eu não vou contar mais, porque senão vai perder a graça, porque eu quero realmente que vocês leiam esse livro. Mas é uma história linda. Ele tem que enfrentar esse caminho e ele passa por momentos assim, onde ele tem que olhar para as dores dele, por onde ele tem que olhar para as frustrações dele, por onde ele tem que enfrentar as lembranças dele. Aí foram as lembranças que ele vai vendo, os momentos que ele se forjou dentro dessa armadura, o quanto ele botou essa armadura para se autoproteger das dores que ele sentia, das lembranças ruins que ele tinha. E é isso que a gente faz na vida da gente. A gente vai criando essa máscara, a gente vai criando essa armadura, a gente vai criando as nossas resistências, na verdade, para nos protegermos. E a gente vai, às vezes, a gente assume esses compromissos e a gente assume esses papéis que depois a gente não sabe como voltar. Como voltar a sermos nós mesmas. Né? Como que a gente faz para voltar para a nossa essência, voltar naquilo que a gente era? Se a gente assumir um personagem e as pessoas esperam da gente aquilo que nós dissemos, nos apresentamos como sendo, né? E às vezes a gente está que nem um cavaleiro, a gente está cansada, a armadura está pesada demais e a gente continua insistindo em usar. Então, assim, o livro é maravilhoso, o final é lindo. Eu chorei horrores, é claro, mas eu sou chorona mesmo. Eu choro com livro, eu choro com o filme da sessão da tarde. Eu não posso ver filme que tem animal que eu choro, né? Então, assim, eu lendo esse livro é emocionante, é lindo, ele é maravilhoso. Né? E eu recomendo. Ô, minha cunhada, Francisca Lopes, boa tarde, querida cunhada. Um beijo para você e pro meu irmão. Saudade de vocês. Então era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou mostrar de novo, gente. Esse livro é maravilhoso. O Cavaleiro Preso na Armadura, tá? É uma fábula para quem busca a trilha da verdade, do Robert Fisher, tá? Eu recomendo demais esse livro. É lindo, é maravilhoso. Eu gostaria muito que vocês lessem, tá? E era isso que eu queria conversar com vocês, porque ele é uma analogia, é um conto meio poético, meio romântico, é uma analogia da nossa vida moderna, onde a gente vai assumindo personagens e se enchendo de compromissos, né? E pra gente manter tudo isso, a gente esquece, na verdade, quem a gente é na essência. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje à tarde. Lembrando que aqui no Instagram a live vai ficar salva por 24 horas. Amanhã, em algum momento, eu vou fazer live também, tá? Então, no Instagram a live fica salva por 24 horas. Se você. No Facebook ele fica mais tempo. Eu tenho notado que no Facebook os vídeos ficam ad eterno, né? A gente não tem notado ele saindo, não. Então ela fica live. Eu também subo o vídeo quando eu termino, subo lá pro meu canal no YouTube, o Cris Baviera, né? Talvez seja mais fácil para todo mundo ver. Se você gostou dessa mensagem, se você quiser compartilhar com alguém, é só compartilhar na telinha. E no Facebook tem o compartilhar e no Instagram tem um aviãozinho, um símbolo de um aviãozinho, onde você indica para outras pessoas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo muito, muito, muito. O Cavaleiro Preso da Armadura é um livro maravilhoso, fácil de ler. Ele é pequeno, tá vendo? Ele é estreitinho, não vai dar trabalho e vai fazer muito bem para a alma de vocês. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar.